Você sabia que o pecado pode trazer destruição para a vida das pessoas? Paz de Cristo, meus irmãos. Meu nome é Israel Fontoura e você está no canal A Bíblia Ensina. Muitas pessoas não percebem o mal que o pecado pode causar na vida delas e que, na verdade, o pecado é o mal da humanidade. Hoje, se vemos a humanidade no caos que está, é justamente por causa do pecado que reina sobre o mundo, do pecado que impera sobre as nações. Por isso que as nações, a corrupção, todas essas injustiças que nós vemos no mundo, elas acontecem justamente por causa do pecado. Você sabia, irmãos, que o pecado é aquilo que gera a morte na vida das pessoas? Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vamos ver que Adão e Eva, por causa da desobediência que eles fizeram, referente à palavra do Senhor, quando Deus deu uma ordem para eles não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e quando eles desobedeceram esta ordem, nós percebemos que a morte entrou no mundo. Então, a morte passou a reinar sobre os homens. E mesmo você, depois da sua conversão, você ainda pode pecar. Você pode transgredir a lei do Senhor, você pode quebrar os princípios da vontade de Deus e acabar aí cometendo um pecado. No livro de Tiago vai nos dizer que o pecado ele vai ser gerado por meio da cobiça. Quando uma pessoa ela cobiça alguma coisa e ela dá luz ao pecado, e quando ela dá luz ao pecado, isso vai gerar a morte na pessoa. Então nós precisamos entender, irmãos, que infelizmente, mesmo depois da sua conversão, você ainda tem pecados, você ainda vai tropeçar muitas vezes. E se você não lutar contra o pecado, se você não dominar o pecado que habita na sua vida, através do domínio próprio, você vai acabar tropeçando. Deus ele fala assim para Caim quando ele teve um sentimento contrário ao seu irmão, quando ele teve o seu semblante caído em relação ao seu irmão. Ele diz bem assim: o pecado jaz à porta. Então, quando você se converte a Cristo hoje, você recebe um subsídio para lutar contra o pecado, que justamente é o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai te capacitar, ele vai te dar um direcionamento contra o pecado, porque ele vai te convencer do pecado. Ele vai fazer com que você hoje tenha a condição de lutar contra o pecado. Mas nós precisamos entender, irmãos, que mesmo assim nós estamos sujeitos a tropeçar. E Paulo vai dizer para nós que aqueles que se inclinam para a carne e fazem as coisas da carne, estes serão levados para o caminho da morte. Então, mesmo hoje, você estando vivendo uma vida no Senhor, mas quando você se afasta do Senhor e você começa a viver uma vida na carne, você pode cair sim no caminho da morte, no caminho da destruição. Mas morte, quando eu falo aqui, irmãos, é a morte eterna, ou seja, a condenação final. Por isso que Tiago nos diz, quando a pessoa se deixa dominar pelo pecado e ela dá a luz ao pecado, e a pessoa por meio da cobiça ela acaba sendo dominada pelo pecado e o pecado é concebido, ela acaba gerando morte na vida dela. Em Isaías 59, verso 1 ao verso 3, nós vamos ver que o pecado, as nossas iniquidades, são as coisas que nos afastam de Deus. Então, muitas vezes nós nos sentimos afastados de Deus, muitas vezes nós vemos que parece que há um afastamento de Deus para com a nossa vida, nós não vemos aquela vontade de servir ao Senhor. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes nos afastando do Senhor através do pecado que temos praticado, através do pecado que temos cometido em nossas vidas. Porque a Bíblia fala claramente que o pecado faz a separação entre Deus e o homem, porque Deus é santo e ele é totalmente separado do pecado, ele é totalmente separado das coisas que são consideradas pecados, porque ele é santo. E a essência da santidade justamente é o que? É a luta contra o pecado. Então, quando você luta contra o pecado, quando você luta com a essência do pecado, se santificando, agora você vai se tornar cada vez mais próximos de Deus, porque você está tirando o pecado da sua vida. Em Gálatas capítulo 6, do verso 7 ao verso 8, quando nós vamos ver dos frutos do Espírito e as obras da carne, nós vamos ver que as obras da carne, elas vão ter consequências porque você está plantando na carne. E quando você começa a produzir esses frutos da carne, a colheita vai ser morte. Por quê? Porque tudo que nós fazemos nessa vida, elas têm consequências espirituais. Então, toda vez que você peca, você está plantando carne na sua vida. E toda a carne que nós plantamos, toda a semente de carne que é plantada em nossas vidas vai trazer uma colheita. Vamos olhar, por exemplo, para o caso de Davi,
que estando no seu palácio e não indo para uma batalha, uma tipologia de nós não pelejando contra o pecado, você vai perceber que Davi, ele vai olhar do seu palácio, ele vai olhar da sua casa e ele vai enxergar a Betseba. E quando ele vê a Betseba, ele acaba cobiçando a Betseba e com esta cobiça ele vai dar a luz ao pecado, tendo uma relação de adultério com ela. E as consequências desta relação de adultério que ele teve na sua vida, elas vão repercutir durante toda a sua vida, né? Até nos filhos, na sua família, numa série de eventos que vai ter lá, escrito na Bíblia. Então, tudo que nós cometemos hoje de pecado, sim, além de nos afastar de Deus, também vai causar consequências que podem ser duradouras, porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Ainda que nós venhamos a pecar e o Senhor nos perdoe, ainda assim as consequências desse nosso pecado nós vamos colher. Imagina uma pessoa que ela pega, por exemplo, cometendo um assassinato ou ela comete um furto. Deus perdoa esta pessoa, mas a consequência perante os homens, que justamente é o quê? É as consequências relacionadas ao crime, ele vai ter que pagar sendo preso ou alguma coisa nesse sentido. Então, a mesma coisa vai acontecer quando nós pecamos, irmãos. Quando nós pecamos, as consequências dos nossos pecados, elas vão ser cobradas. Nós teremos que dar conta dos nossos atos pecaminosos. E se nós não nos arrependermos do pecado, sim, o pecado vai gerar morte em nossas vidas. Então, irmãos, não deixe o pecado dominar a sua vida, não cobice as coisas más para que você não dê a luz ao pecado. E se você der luz ao pecado, saiba que o Senhor vai perdoar o seu pecado através da sua expiação, através do seu sangue. Mas isso não significa que você vai ser liberto das consequências que ele vai gerar na sua vida. Espero que esse vídeo traga alguma luz para você e que esse vídeo possa acrescentar na sua compreensão espiritual das coisas. Então, eu vou pedir para que você se inscreva aqui nesse canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Além disso, aqui no final vão ter 2 vídeos para você assistir, tá bom? Bíblia Ensina vai ficando por aqui hoje e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.